Já estamos a gravar. Já estamos a gravar! Bem-vindos, minha querida comunidade, que eu posso dizer comunidade do bem e a comunidade também 1000 grãos. E hoje, juntamente com a Dulce, vamos todos aprender a montar um prato à luz da macrobiótica. O que é que o meu prato tem que ter para eu ter todos os nutrientes necessários para encarar o meu dia com energia? Sabes que uma das grandes dúvidas, e a nossa comunidade pergunta-nos muitas vezes, não sabem como garantir que têm tudo o que precisam num prato. Então seguem muito as receitas. Mas o objetivo aqui não é tanto seguir uma receita, mas entender para que servem os alimentos e qual é a estrutura de montagem de um prato. Um prato à luz da macrobiótica tem que ter o quê? Um cereal, e nós hoje vamos usar o arroz integral. Vai-nos dar estabilidade, vai-nos dar centro, vai-nos dar aquela energia constante que nós gostamos de ter ao longo do dia. Aliás, já agora, as pessoas às vezes não têm noção, mas à luz mesmo da macrobiótica, o cereal é capaz de ser a maior porção do prato. Exatamente. Normalmente 40% a 60%, dependendo da condição de cada pessoa, mas 40% a 60%. Sempre um cereal que pode ser o arroz, como outro cereal qualquer. Sim. Cevada, trigo sarraceno, quinoa, pode ser outro cereal integral, sim. A juntar ao cereal temos o quê? Vamos juntar a leguminosa vai-nos trazer ainda mais calor, ainda mais nutrição, vai complementar junto com o cereal aquilo que nós precisamos de base na nossa alimentação. Na macrobiótica não se fala muito da parte dos macronutrientes, mas nós podemos dizer que aqui vamos ter a proteína completa, vamos ter hidratos de carbono, aliás o grão também já começa a ter alguma gordura, vamos ter aqui já uma base bastante equilibrada. Quando falamos de leguminosas, hoje vamos usar o grão, mas podia ser outra leguminosa. Qualquer feijão português, sim, podem ser lentilhas, pode ser um derivado da leguminosa, como o tempê ou o tofu, portanto... Às vezes achamos tudo muito complicado, mas é só ver o que é que a natureza tem para oferecer. Estamos na altura desta couve, bora esta couve. Na altura desta leguminosa, bora dar em abundância com a leguminosa. E é muito mais simples. E já que falaste da altura das couves, nós até achamos que as couves há todo o ano, mas, por exemplo, esta penca há principalmente no inverno. Portanto, então já temos aqui os macronutrientes, que é, temos um cereal, temos uma leguminosa que hoje o que vamos fazer não é o grão no seu estado puro. Vamos aproveitar o grão para fazer um hummus. E neste caso vamos dar aqui cor ao prato utilizando também a beterraba. Portanto, a base já estamos bem nutridos, bem aconchegados e agora vamos adicionar aquilo que também é essencial, legumes escaldados. Isso, vai ser de mais fácil digestão do que alguma coisa crua, vai-nos dar calor. Se tivermos aqui atenção ao nosso paladar, vão ver que também dá alguma doçura. As couves têm doce, principalmente a couve-coração, mas têm doce. Se nós mastigarmos bem, vamos sentir isso. Claro, às vezes as pessoas que não sentem, e eu já tive alturas que não sentia tanto, é quando têm alguns vícios. Se nós tivermos uma alimentação muito ácida e consumirmos muito açúcar, não vamos conseguir perceber a doçura que os legumes têm. Isso. E um prato tem que ter sempre um fermentado. O chucrute que fizemos no outro episódio. Exatamente. Ele vai ajudar também à digestão. E finalmente as sementes. Para além de ser uma boa fonte de gordura, nós vamos tostá-las, vai dar um sabor incrível e vamos ter nelas aquela crocância que às vezes precisamos numa refeição. Está tudo a postos, anotem tudo, já perceberam como é que nós vamos montar aqui um prato e vamos começar pelos macronutrientes, ou seja, vamos começar pelo cereal integral, pelo arroz. Vamos começar pela base. O famoso arroz integral. Ele ficou de molhar durante a noite, portanto foi a cerca de 8 horas, talvez um pouco mais, mas é o suficiente. Este arroz integral é arroz integral de grão curto ou grão redondo. Para quem acha que o arroz é difícil de cozer, que o demolhe, tal qual eu fiz. Às 8 horas. Isso. E depois, se for arroz demolhado, nós não vamos utilizar o dobro da água, vamos utilizar para cada medida de água 1,5. Porque se nós pusermos muita água, a menos que a pessoa goste muito, o arroz vai ter tendência a empapar. Cozer em panela de pressão ou cozer em tacho. Quando nós cozemos em tacho, deverá ser à volta de 40 minutos. Quando cozemos em panela de pressão, às vezes 25 minutos, meia hora, dependendo da panela de pressão. E porquê que depois de molhar tornas a lavar o arroz? É apenas para a água onde ele esteve demolhado sair toda, ou seja, estamos aqui a retirar aquilo que as pessoas têm alguma preocupação, que são os antinutrientes presentes
no arroz. Que são os chamados fitatos. Isso. Os antinutrientes impedem a absorção de nutrientes essenciais e normalmente a grande preocupação é mesmo essa. Percebem, malta? Por isso é que é de molhar e depois tornar a lavar. O segredo é colocar o dedo e a água deve ir mais ou menos por aqui e, portanto, nesse caso temos água suficiente para cozer o arroz sem risco dele queimar, nem risco dele ficar com excesso de água. A dica do dedo. E agora vai ficar a cozer. Eu gosto de colocar uma pedrinha de sal, não é preciso muita quantidade, porque depois, se nós utilizarmos sementes tostadas, gomásio, etc., elas já vão ter um bocadinho de sal e não é preciso acrescentar muito. O normal na macrobiótica é deixarmos que ele inicie a fervura, depois tapamos, deixamos que ganhe pressão e depois colocamos no mínimo e deixamos então estar o tempo necessário. E enquanto ele agora fica ali a cozer, vamos então preparar o hummus. Para fazer o hummus, vou utilizar uma leguminosa, a tradicional é o grão de bico e ainda por cima estamos a utilizar o resto do grão de bico da receita que fizemos do estofado de grão com legumes doces. Isto é relativamente simples, basta ter um processador ou uma varinha mágica, vou utilizar o meu processador. Vou começar por colocar o grão, vou acrescentar aqui beterraba. Eu tenho aqui 3 beterrabas, eu vou usar a mais pequena. Eu faço sempre com beterraba já cozida. Deve ser cozida com a casca e deixar arrefecer dentro da água, para ela ficar sempre com esta cor. Vou também aqui adicionar azeite. Vou colocar tahini, que é uma pasta ou uma manteiga feita com sementes de sésamo, alho. Eu era assim, como é que ela vai descascar o alho? Vou-lhe dar assim só um estalinho. Assim. Há quem tire o interior, se sentirem mal, eu posso fazer isso só para verem. Porquê esse interior? Há pessoas que se sentem melhor com a digestão do alho cru se não tiver o grelo. Chama-se grelo. É o grelinho. E depois? Vamos dar aqui um toquezinho ácido com limão. Ok. Depois nós podemos provar e ajustar ao nosso gosto. Por último, vamos aqui colocar os cominhos. Podemos ser mais generosos ou menos generosos. E já está. E já está. Simples. O gelado de morango está pronto. Parece mesmo. O cheirinho. Quando os legumes são biológicos, não têm químicos, é mesmo para aproveitar a casca, que já dissemos isto e voltamos a dizer. Isso. E vamos partir aqui ainda a cenoura. Vamos partir a cenoura, mas a forma como a Dulce parte é única. Eu vou dar a forma à cenoura que eu quiser. Tenho aqui estas formas. Eu hoje vou fazer uns corações. Primeiro vou cortar a cenoura. Lá está! Já aprendemos isto no outro episódio em que fizemos o estofadinho de grão com legumes doces. Sim. A forma como cortamos os legumes, neste caso a cenoura, sempre na diagonal. Isso. Algumas cenouras eu vou deixar assim, outras vou fazer corações. Por acaso é uma das coisas que adoro ver nas tuas redes sociais, são os pratos que tu partilhas. Tem sempre um detalhe. Sim. Tem sempre amor. Agora vamos escaldar os nossos legumes. Eu tenho aqui água a ferver. Vou colocar uma pitadinha de sal. A água vai continuar sempre em ebulição. Vou, numa primeira fase, colocar a cenoura e a cenoura vai ferver durante mais tempo do que a couve. É uma raiz demora muito mais tempo a cozer. Já agora, eu costumo, sempre que deitamos alguma coisa fria, a tendência é a água deixar de estar em ebulição. Tapa-se só aqui uns segundinhos para ela voltar a entrar em ebulição e depois destapa-se, porque o escaldado faz com o tacho destapado. E agora é o momento de eu começar a escaldar as couves. Não vou colocá-las todas ao mesmo tempo, exatamente para não parar a ebulição da água. E fica aqui um minutinho? Esta couve, não, tem que cozer mais um bocadinho, a couve penca. Se fosse brócolis, eu dizia já 2 minutos no máximo. Esta talvez 3, 4 minutos. E ele já está a mudar de cor. É só verem a cor maravilhosa do escaldado. E é isso que ele vai fazer à nossa pele também. Nós vamos ficar mais brilhantes, vamos ficar... Este brilho vai sair se nós comermos muito escaldados. A verdade é esta. Claro que temos os pratos festivos, mas quando pensamos na comida do dia-a-dia,
Tem que ser assim. A comida do dia-a-dia não dá assim tanto trabalho e é que melhor nos faz Eu adoro olhar para o aspecto da couve. Porque eu só de olhar percebo, esta couve está escaldada, não está empapada e cozida. E há pessoas que não gostam, eu adoro os troços. Eu também, não os tiro por causa disso. E eu adoro os troços. Trinco. Ai, o nosso arrozinho! Ele está... Faz lá. Isto significa o quê? Significa que... Tem pressão. Tem pressão e eu ao fazer assim estou a tirar a pressão. Estás a tirar a pressão, sim, um bocadinho. Quando é que eu sei que já está? Já passou o tempo, desligamos e quando fizermos isto e já não sair pressão nenhuma, então podemos abrir a panela. As sementes tostadas ganham um sabor incrível, os óleos que elas têm ficam mais ativados e nós vamos sentir isso depois na nossa boca. Pois. Do ponto de vista da nossa saúde, porquê é melhor tostar? As sementes têm gordura, são um bocadinho mais yin e quando nós as tostamos elas tornam-se um bocadinho mais yang e mais equilibradas para o nosso sistema digestivo. Quando fazemos uma alimentação de base vegetal, nós estamos sempre a comer alimentos um pouco mais yin do que quando comemos alimentos de origem animal. Tudo o que é de origem animal é mais contrativo. O mais yang significa isso, é mais contrativo, dá-nos mais foco, dá-nos mais aterramento, permite-nos ter aqui algumas características que nós gostamos, não é? Para realizarmos as tarefas do dia-a-dia. Okay. Pessoas que são muito criativas às vezes não devem comer tanto yang, pode-lhes baixar aqui um bocadinho a criatividade. Nós podemos jogar com aquilo que pomos no prato conforme os nossos objetivos na vida. Se eu comer, por exemplo, só arroz integral com gomásio, possivelmente eu vou ter um foco muito grande, vou estar menos disponível para as pessoas. Se eu colocar, por exemplo, o arroz integral e os vegetais escaldados, já estou aqui a abrir um bocadinho e, portanto, estamos a consumir um prato um bocadinho mais equilibrado. De qualquer forma, o arroz integral é que, do ponto de vista da macrobiótica, tem o equilíbrio yin e yang. Ok, era isso que eu ia perguntar. Aliás, os cereais são muito alimentos de centro. Alimentos de centro e dão de centro. E depois irmos aos escaldados, vamos buscar alimentos mais yin. Mais yin. O yin, quando diz yin, é mais doce. Mais doce, mais suave. A macrobiótica é linda porque o que promove não é o extremo yin, não é o extremo yang, é o equilíbrio e saber jogar consoante a fase da nossa vida, consoante o nosso estado de espírito, com aquilo que o nosso alimento precisa. Podemos abrir mais o leque, podemos centrar mais, por exemplo, numa dieta mais estrita, às vezes quando queremos voltar ao equilíbrio numa questão de saúde, então fazemos aquela dieta um bocadinho mais estrita, um bocadinho mais de centro. Fala-se muito nos pós-festas do detox. Como nós tivemos tantos dias, se calhar a chegar a um extremo yang ou um extremo yin, então se calhar no pós-festas o que eu tenho que fazer é privilegiar durante uns dias alimentos de centro, ou seja, comer mais cereal, leguminosa, umas sementes e não ir tanto para os extremos, fazer uma coisa mais restritiva. Isso. Algumas já estão a pipocar. Convém ir mexendo, porque algumas, as que estão por baixo, vão estourar mais rapidamente. Podemos só tostar as sementes e comê-las simples. Eu vou utilizar um bocadinho de molho de soja. O que vai acontecer é que elas ainda vão ficar ligeiramente salgadas e, portanto, dão aqui, é como se fosse um condimento, é um saborzinho especial. E baixaste o lume? Baixei, desliguei. Desligaste logo? Desliguei, porque basta o calor da frigideira para acabar. É suficiente. E está feito. Está feito. Agora é retirar da frigideira, porque se eu as deixar aqui, elas vão queimar. Ai, que cheirinho doce. Fermentados. O nosso prato vai ter aqui um chucrute, ok? Mas vai ter também uns picles rápidos. Isso, não é? Picles rápidos de rabanete. Aqui cortamos o mais fininho que conseguirmos. Mais uma vez podemos utilizar um cortador ou uma mandolina. Os rabanetes são ótimos para cortar um bocadinho também a gordura, para além de terem o benefício de ser um fermentado rápido, não é? Nós podemos utilizar, já vamos ver, mas podemos utilizar sal ou podemos utilizar uma coisa que se chama vinagre do umeboshi. É um subproduto da fermentação da ameixa umeboshi, que é uma ameixa com propriedades terapêuticas muito, muito interessantes. Agora vamos pegar nos nossos rabanetes e vamos amassá-los. Mais uma vez vamos amassar. Como a couve branca do chucrute. Como a couve branca. Eu vou colocar só uma pitadinha de sal. E vais amassar. E vou amassar. E o vinagre do umeboshi também é salgado. Eu só vou também colocar um bocadinho. Isto é um remédio. Isto é um remédio. Isto é um remédio. A nossa comida toda, o nosso alimento pode ser um remédio. Uma refeição pode ser altamente curativa. E outra coisa é olhar para a alimentação como um remédio, mas parece que a palavra remédio às vezes tem uma conotação muito negativa de quem está doente. Não.
não. Eu adoro sentir que estou a nutrir-me com um alimento que é um remédio caseiro. Promotor de saúde. Sim. Porque o que faz um remédio caseiro é isso, é promover a tua saúde. É. Lindo! Vamos deixá-los agora um bocadinho. Eles devem descansar cerca de 2 horas antes de nós consumirmos. Temos tudo. Temos tudo, só não temos comparação. Agora que já saiu a pressão, vamos abrir. Pronto. Perfect! Estamos prontos para montar o nosso prato macrobiótico. Prato esse para nós consumirmos diariamente. Esta é a comidinha do dia a dia. Vamos colocar primeiro o cereal e vamos colocar uma bolinha no centro. Conforme a pessoa tenha mais necessidade de comer cereal ou menos, podemos colocar 2 bolinhas ou uma. Vamos colocar agora a leguminosa, que é o nosso humus, os macronutrientes ao centro praticamente. A base. Nós na macrobiótica não falamos tanto de nutrientes, não é? Eu há bocado falei porque as pessoas pensam muito nisto, na questão dos macronutrientes. Agora vamos colocar os nossos escaldados. Agora vamos aos nossos fermentados, os picles rápidos. Convém colocar assim um montinho, os montinhos ficam muito bonitos no prato. E agora o nosso chucrute. E agora vamos aqui colocar os corações da Dulce. O amor no prato. Agora vamos à nossa fonte de gordura, as nossas sementes tostadas. E finalmente uns coentrinhos. E pronto, temos o nosso prato. Que lá está, podemos colocar as quantidades consoante o nosso apetite, porque não há esta restrição. Eu acho que há aqui um convite que eu queria deixar às pessoas, que é permitirem-se a comer e a sentir o que é que o corpo vai pedindo, não é? Na macrobiótica recomenda-se parar de comer antes de estar completamente cheio. É uma forma de nós garantirmos que estamos no caminho da saúde. E mastigar bem. Quando comemos devagar, mastigamos bem e com consciência, nós percebemos em que momento é que nós devemos parar. Portanto, deixo aqui um convite a todos a experimentarem a ter este tipo de alimentação, que esta é a alimentação base do nosso dia-a-dia. Não é preciso grandes coisas, não. Malta, o corpo sabe o que faz. O corpo está sempre a criar saúde se nós lhe dermos este tipo de alimentação. Adeus.